E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Primeiro, antes da gente começar a nossa aula, eu peço aí desculpa talvez um pouco pela qualidade um pouquinho mais baixa do vídeo. E como vocês podem ver, é um cenário diferente. A gente tem até um quadro aqui atrás. O mundo não para de girar, então a gente sempre dá nosso jeito aí de continuarmos nossas aulas, certo? E é exatamente isso daí que a gente vai fazer. E, como sempre, a gente tem aí alguns assuntos interessantes da computação para poder discutir. A gente não vai poder aí continuar nossas aulas de Word, Excel, atividades práticas, né, sobre como mexer em aplicativos. Mas a gente então está aproveitando esse tempo de quarentena, esse tempo dessas aulas para abordar aí diversos assuntos interessantes aí tratando de computação. Como que funcionam computadores, como que funcionam as entranhas de software, de hardware, como que as coisas são feitas, como que as coisas funcionam, né? A gente pode não saber aquelas fórmulas chatas de Excel, mas a gente vai continuar aprendendo aí sempre coisas muito interessantes sobre a computação. Eu costumo comentar por aí, eu sei que às vezes algumas coisinhas podem parecer um pouco difíceis. Computação teórica, né, a teoria de como que as coisas na computação funcionam, elas são bem mais difíceis do que a computação prática, onde você basicamente pega um mouse, sai clicando nas coisas e as coisas acontecem, né? Mas eu prometo que vou tentar pegar bem leve, vou tentar ensinar tudo bonitinho, tudo passo a passo para que vocês consigam entender aí o quão legal é esse mundo da computação, como que as coisas funcionam de uma maneira extremamente fantástica. E na aula de hoje não poderia ser diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como softwares de computador são criados e como que eles são desenvolvidos. Esses aplicativos e programas de computador que a gente usa, como que eles são feitos, quem que cria isso e como que eu uso um computador para poder criar um programa de computador, sabe? E aí vira esse ciclo. Então a gente vai dar uma olhadinha, lógico, não muito a fundo, sobre como programas de computador e aplicativos são criados, são desenvolvidos, né? Para começo de conversa, desenvolvimento de software é a minha profissão, né? Lógico, além de professor, né? É a minha profissão. Eu trabalho há 13 anos como criando software de computador, criando aplicativos. Então, assim, é uma conversa em que eu me sinto em casa e eu tenho aí 100% aí de autonomia para poder conversar e discutir com vocês e tirar qualquer dúvida que seja sobre isso. Tudo bem? Primeiramente, programas de computador são escritos através de códigos conhecidos como linguagem de programação. As linguagens de programação, elas são como se fossem instruções. Por exemplo, eu vou cortar um bolo. Quais que são as etapas que eu tenho que seguir para eu poder cortar um bolo? Qual que é o passo a passo para eu poder cortar um bolo? Então a gente consegue estabelecer algumas etapas, algum passo a passo. Primeiro passo, pegar a faca. Segundo passo, pegar a faca e colocar sobre o bolo. Outro passo, cortar o bolo. Quarto passo, soltar a faca, a gente não vai mais precisar dela. Quinto passo, pegar a fatia de bolo. E o outro passo, comer o bolo. Então o que a gente fez? A gente acabou de montar um passo a passo sobre como cortar um pedaço de bolo. A gente pode fazer a mesma coisa sobre como, por exemplo, como montar um sanduíche. Tá, eu só estou falando sobre comida, né? Então, qual que seria o nosso passo a passo para poder montar um sanduíche? Pega uma fatia de pão, pega a faca, passa a faca na manteiga, passa a faca com a manteiga no pão, solta a faca, porque eu não vou mais precisar dela. Pega o queijo, coloco o queijo sobre o pão, pego a outra fatia de pão, coloco em cima da outra fatia para poder montar o meu sanduíche. O que eu fiz? Eu fiz um passo a passo sobre como montar um sanduíche. Esses passo a passo com instruções sobre como fazer alguma coisa, na computação a gente chama de algoritmos. Os algoritmos nada mais são do que instruções passo a passo sobre como executar alguma tarefa. Lembre, o computador ele é um pouco burro para certas coisas. A gente tem que dizer exatamente tudo que ele tem que fazer. Quem já estava estudando Excel sabe muito bem sobre como o computador é muito burro.
Você tem que dizer as funções, as células, os valores, os resultados, tudo passo a passo. Quem estava estudando Excel, quem está, né, estudando Excel ali nas nossas aulas presenciais, sabe muito bem sobre como a gente tem que dizer para o computador exatamente o que ele tem que fazer. Com desenvolvimento de software, com programação, é exatamente a mesma coisa. A gente tem que criar instruções sobre tudo aquilo que o programa de computador tem que fazer. E todas essas instruções são criadas através de linguagens de programação, ou seja, instruções, palavras, né, códigos que você escreve, que o computador consiga entender aquelas instruções. Um exemplo de instruções que um programa de computador usa. Por exemplo, você vai acessar o teu Facebook. O que você preenche para poder acessar teu Facebook? O e-mail e a senha. Você foi lá, digitou teu e-mail e a tua senha e clicou no botão de entrar. Por trás dos panos, tem todo um programa de computador que vai permitir o teu acesso ao teu Facebook. Quais que são as instruções que o computador tem que executar para poder acessar o teu Facebook? Então vamos lá, vamos pensar. Eu coloquei meu e-mail e eu coloquei a minha senha. Quais que são as instruções para poder permitir o teu acesso? Primeira etapa, receber os dados que você digitou. Afinal, o que você digitou tem que ir para algum lugar, né? Senão você vai perder tudo que você digitou. Próxima etapa, pegar o teu e-mail. Eu tenho que verificar se aquele e-mail existe. Se o e-mail existir, a gente vai para a próxima etapa. Se o e-mail não existir, retorna um erro. Opa, o e-mail não existe. Está conseguindo acompanhar? Beleza. O e-mail existe. Vamos verificar se a senha daquele e-mail está certinha. Eu pego a senha que você digitou e comparo com o que eu tenho cadastrado. A senha bate? Caso sim, a gente permite o acesso. Caso não, retorna erro, senha incorreta. Está conseguindo acompanhar como é que funcionam os passos a passos dos programas de computador? É basicamente eu pegar as informações que você digitou e comparar com as informações que eu tenho cadastradas. Primeira coisa, eu preciso comparar o e-mail. Se o e-mail bateu certinho, eu vou comparar a senha. Se a senha bateu certinho, então eu permito o acesso ao teu Facebook. Conseguiu pegar o passo a passo? Todas as instruções? Ou seja, programas de computador nada mais são do que uma coleção gigantesca de instruções. As linguagens de programação, elas surgiram lá na década de 60, através de uma necessidade de eu pegar um computador e programar esses computadores para eu fazer as tarefas que eu quero. Antigamente, todos os computadores, no comecinho, quando começaram a surgir os computadores eles eram criados e montados para uma tarefa específica. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados eles interceptavam mensagens dos nazistas. Eles criavam computadores para desencriptar aquelas mensagens dos nazistas e aí eles poderiam bolar umas táticas para poder atacar os nazistas. E um dos motivos pela qual acabou a Segunda Guerra Mundial é porque eles criaram computadores para poder desencriptar as mensagens entre as bases nazistas. Então, esses computadores eles tinham uma tarefa muito específica: desencriptar as mensagens, pegar todas aquelas mensagens criptografadas, embaralhadas e transmitidas e transformá-las de volta em algo que a gente possa entender. Os primeiros computadores mais inteligentes, eles foram desenvolvidos dessa forma. Um cara chamado Alan Turing criou o primeiro computador inteligente capaz de descriptografar essas mensagens. Pela primeira vez você tinha uma máquina automática em que você colocava a mensagem criptografada e depois de um tempo aquela máquina te retornava a mensagem em inglês. Pela primeira vez um computador, uma máquina fez tudo isso automaticamente, sem intervenção humana. Porém aquela máquina ela foi feita para aquilo. É uma máquina criada para descriptografar mensagens nazistas. Com o passar dos anos, foram criadas máquinas específicas para outros tipos de tarefas, para executar cálculos,
Você criava computadores com tarefas muito específicas. Você criava um computador para fazer somente aquela tarefa. Isso começou a se tornar inviável, porque os computadores começaram a ficar cada vez mais poderosos. E a necessidade de eu ter um computador para poder fazer várias atividades começou a aparecer. Foi aí que foram criadas as instruções, as primeiras linguagens de programação, que não eram escritas, eram feitas com cartão perfurado. Era uma cartela cheia de furinhos. E dependendo da ordem que eu colocava esses furinhos, as informações eram armazenadas ali. E as instruções do que o computador tem que fazer eram armazenadas nesses cartões. Então, eu poderia ter um cartão que faz, por exemplo, uma soma. E aí, se eu quero que aquele computador faça uma soma, eu coloco aquelas instruções de como fazer uma soma. Se eu quero calcular a área do triângulo, por exemplo, eu tiro aquele outro cartão, eu pego um cartão com instruções sobre como calcular a área do triângulo, coloco no computador e pronto. Agora aquele computador pode calcular a área do triângulo. Então, digamos que folhas de papéis perfurados eram os primeiros aplicativos, porque através de um único computador, eu poderia, dependendo do cartão que eu colocasse, poderia fazer coisas diferentes e aprender entre aspas, né, a fazer tarefas diferentes. Essas foram as primeiras linguagens de programação. Até que alguém teve a brilhante ideia. E se eu fizer um único cartão, um único programa de computador que poderia pegar palavras digitadas e transformar em programas de computador. Ou seja, ao invés de eu fazer os meus aplicativos com folha de papel perfurada, eu poderia escrever palavras e essas palavras seriam transformadas em programas de computador. Então, uma mulher criou a primeira linguagem de programação. Através dessas palavras digitadas, o computador lia palavra por palavra e ele já sabia como calcular. Ou seja, eu não precisava mais ficar trocando peça de computador para o computador fazer alguma outra tarefa. Eu escrevia: vamos calcular a área do triângulo. Eu escrevia no teclado instruções sobre como calcular a área do triângulo. Pronto. Aquele computador aprendeu a criar a área do triângulo. Isso foi uma revolução. Pela primeira vez, os computadores começaram a se tornar realmente mais inteligentes. Porque eu não precisava mais ficar trocando peça de computador para poder ficar mudando a função daquele computador. Eu poderia ter um único computador e com o teclado eu poderia escrever, por exemplo, todas as instruções, uma espécie de receita de bolo, e aquele computador iria executar as minhas instruções. Isso é uma linguagem de programação. A gente chama de linguagem por quê? Como que a gente se comunica um pelo outro? Que língua que eu estou falando? Estou falando português, mais especificamente português brasileiro, né? Porque a gente tem português de Portugal, português de Angola, português de Moçambique, que tem palavras diferentes da gente. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês também falam português. Por isso, linguagem. Eu escrevo de um jeito que o computador consiga entender o que eu estou escrevendo. Ou seja, eu não escrevo em português, eu escrevo com instruções próprias para que o computador entenda o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, como fazer um número vezes o outro. Bom, vamos lá, gente. Vocês viram isso na escola. Como que você faz um número vezes o outro? Ok, computador, pegue o primeiro número e some aquela quantidade de vezes. E retorne para mim o resultado. Está aí a instrução de como fazer uma multiplicação. Eu escrevo essas instruções para o computador e o computador vai fazer exatamente aquilo que eu pedi. Existem várias linguagens de programação e cada linguagem de programação tem uma função. Ou seja, se eu quero criar um aplicativo de celular, eu uso um tipo de linguagem e instruções próprias para aplicativos de celular.
Os aplicativos de celular, por exemplo, eles são touchscreen. Então, tudo que eu faço é próprio para touchscreen. Os aplicativos de celular, eles podem usar a câmera. Então, a linguagem, as instruções, elas têm que aceitar câmera. Os aplicativos de celular têm acelerômetro. Acelerômetro é tipo eu conseguir virar o aplicativo, né, e conseguir detectar, né, essas mudanças. A linguagem de programação tem que entender essas mudanças. Então eu tenho uma linguagem própria para celular. Agora eu vou fazer, por exemplo, sites da internet. Opa, site de internet é diferente de aplicativo. Site de internet não usa câmera. Site de internet não precisa entender mudanças, né, tipo de jogo, né, que você usa as mudanças, né, de eixo. Mas no site de internet você tem que clicar, você tem que exibir imagens, você tem que exibir animações, tem que exibir vídeos, né? Você tem que mudar as cores, você tem que escrever texto, você tem que formatar texto com negrito, itálico, sublinhado. Então, sites da internet também têm linguagens de programação, que a gente chama de HTML. Então, o HTML é uma linguagem de programação feita para criar sites de internet. Todas as instruções do HTML são feitas para a internet. Eu acho que os jogos são, assim, o máximo do uso das linguagens de programação. Vocês que jogam, pelo menos alguns de vocês que costumam jogar, vão saber exatamente do que eu estou dizendo. Quando eu pego o meu controle, vamos supor um jogo de Xbox ou PlayStation. Quando eu movo o meu joystickzinho ali, eu tenho que mandar aquele sinal pro game. Aquilo são instruções. Quando eu vou para frente, eu tenho que fazer o meu personagem se mover para frente. É uma instrução. Se o programa de computador receber o sinal de que eu tenho que ir para frente, o jogo dá a instrução para o bonequinho se mover para frente. Se eu vou para o lado ou movo a câmera, por exemplo, né, pelo outro, eu tenho que dar a instrução para o jogo e o jogo vai mover a câmera. Tudo isso são instruções. Então, se para cada movimento, cada botãozinho, eu tenho uma instrução, olha quantas instruções, quanto código um jogo tem que ter. Porque eu tenho o código para poder pular, eu tenho o código para poder atirar, eu tenho o código para poder mirar. Quando eu aperto o botão de atirar, o jogo vai receber aquela instrução de que o jogador apertou o botão, vamos fazer o disparo. E aí ele vai mostrar a animação do tiro e por aí vai. Eu tenho muitas e muitas e muitas instruções acontecendo a cada segundo dentro de um jogo. A luz, o ambiente, a música tocando é uma instrução. Então, na fase 5 do jogo tem que tocar tal música. É um código que eu digito. E aí na fase 5 do jogo vai tocar aquela música. Tudo no computador são instruções. E essas instruções são escritas através de linguagens de programação. Eu vou ver se de repente em alguma dessas aulas eu posso mostrar e gravar a minha tela para mostrar para vocês como que funciona, como que é legal assim de você de repente digitar alguma coisinha no computador e de repente o computador faz exatamente aquilo que você digitou. Ah, você quer mudar a cor? Cor de fundo, azul, salva, fica azul. Cor de fundo, vermelho, salva, fica vermelho. Isso é bem legal, isso aí, a programação de software, né? A programação de aplicativos ela é bem legal porque você vai vendo o resultado acontecer, você vai vendo as coisas acontecerem e isso é bem legal. O nome do profissional que faz isso se chama programador, eu. E a faculdade que as pessoas, né, aprendem a fazer isso é ciência da computação ou sistemas de informação. Então, quem tem interesse em como que funciona mais a fundo um programa de computador, ou tem interesse de repente em seguir a profissão, vem falar comigo, vem tirar dúvida comigo, eu terei o maior prazer aí em mostrar como que as coisas funcionam e dar todos os passos aí para quem de repente tem interesse em seguir carreira na área de computação, terei o maior prazer em dar todo o auxílio para vocês. Em alguma próxima aula, talvez, eu possa
mostrar, gravar a tela, fazer algumas tarefas um pouco mais visuais, mostrar mais para vocês sobre como que funciona. Mas essa daqui foi uma aula mais curta, mais a título de curiosidade para poder mostrar para vocês sobre um pouquinho sobre como que funciona a programação para computador. Fica aí o meu abraço para vocês e vamos ver, estou torcendo para que esse período de quarentena acabe logo e que a gente possa se ver e voltar às aulas normais ali, tudo bem? Então, um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula.